Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. A vida marinha guarda muitos mistérios ainda pouco conhecidos pela humanidade. Mas uma coisa é certa, os oceanos sofrem demais com as ações humanas, como descarte incorreto de lixo, a exploração e pesca ilegal, além das consequências do aquecimento do planeta. Portanto, o tema do programa de hoje são os oceanos. Veja a importância dos corais para a vida marinha. Conheça o Projeto Tamar, que há 30 anos cuida das nossas tartarugas. E assista a entrevista com o Dr. Rolf Weber, professor e pesquisador do Instituto Oceanográfico da USP. No fundo do mar, encontramos formas de vida muito diferentes daquelas que estamos acostumados a ver em terra. Mas, na verdade, existe muita semelhança entre elas. Conheça agora as florestas marinhas, que, assim como as terrestres, também estão ameaçadas de extinção. O fundo do mar parece até outro mundo. Criaturas de todas as formas e cores dividem espaço e convivem em harmonia. Além dos peixes, outros organismos chamam a atenção dos mergulhadores: os corais. Os recifes de coral são formações criadas pela ação de diversos organismos, como algas calcárias e corais. Esses são os ambientes mais ricos e produtivos do planeta. São considerados as florestas dos ecossistemas marinhos. Os corais possuem importantes funções. Protegem a costa brasileira da ação inesperada de ondas e abrigam um grande número de organismos que são consumidos e capturados pelo homem, fazendo o papel de criadouro dessas espécies. Além disso, os corais são matéria-prima de alguns medicamentos para baixar pressão arterial, antibióticos, antitumorais, entre outros. Mas esses organismos correm sérios riscos de desaparecerem. Segundo pesquisadores, a escassez de informação sobre a vida dos corais, aliada à atividade na costa brasileira como o turismo irregular, a exploração de petróleo e a contaminação da água por substâncias tóxicas, contribuem para a degeneração desses animais marinhos. A acidificação dos oceanos é um dos maiores problemas acarretados pelo aquecimento global. Ela não tem a ver diretamente com a elevação da temperatura das águas, mas mesmo assim, estima-se que possa causar um impacto enorme na vida marinha. Os oceanos são considerados o pulmão do mundo. Eles são os principais responsáveis por absorver o CO2 da atmosfera, resultante das atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis. Na água, o gás carbônico se transforma em ácido carbônico. Por isso, ele dissolve o carbonato de cálcio, matéria-prima dos esqueletos dos corais, das conchas, dos moluscos e das carapaças dos micro-organismos do fitoplâncton. Além de ameaçar a vida de milhares de espécies calcificadoras, a acidificação tem um outro aspecto negativo. As carapaças calcárias dos organismos marinhos são um mecanismo vital para o sequestro de carbono, já que se depositam no fundo do mar quando essas criaturas morrem, formando uma rocha calcária. Sem esse sequestro, a capacidade de absorver CO2 fica comprometida e o mundo pode ficar ainda mais quente. Meu nome é Iani e eu gostaria de saber quais países serão mais afetados pelo aquecimento global. Paradoxalmente, os países mais pobres, os países em desenvolvimento, aqueles que menos contribuíram para a emissão de gás carbônico, menos contribuíram para ter gases em suspensão na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Por quê? Porque estes países mais pobres, em primeiro lugar, têm menos recursos, menos tecnologia para fazer a adaptação ao aquecimento global. Em segundo lugar, estão nas regiões tropicais, as regiões que sofrerão com a desertificação e, portanto, com perdas, não só na quantidade de água, mas também na produção agrícola. Meu nome é Vanessa, sou administradora de empresa. Eu queria saber se o mundo não tem problemas mais urgentes do que o aquecimento global. A questão não é essa. Essa é uma falsa questão. A questão é: o aquecimento global pode ou não ser negligenciado? Podemos ignorá-lo para enfrentar somente os demais problemas porque passa a humanidade?
ou se deixarmos para enfrentar a questão do aquecimento global daqui a 10, 15, 20 anos, não será tarde demais. Oi, o meu nome é Ângela, eu trabalho no comércio. Eu gostaria de saber do senhor se os preços dos produtos podem subir por causa das medidas contra o aquecimento global. Alguns produtos sim, aqueles que são produzidos de uma forma insustentável, com energia suja, deverão ser sobretaxados. Mas a grande maioria dos produtos ou não sofrerá nenhum impacto ou até poderão ter os seus preços reduzidos se forem incentivados pelo governo por serem produzidos de uma forma sustentável. E no próximo bloco você vai conhecer o Projeto Tamar, que cuida das tartarugas marinhas há 30 anos no Brasil. Continue aí. Olho vivo, consumidor. Os resíduos plásticos respondem por 70% da poluição dos mares. Segundo o Programa Ambiental das Nações Unidas, há cerca de 46 mil fragmentos de plástico em cada 2,5 quilômetros quadrados da superfície dos oceanos. Cumpra seu papel de cidadão. Se cada um fizer a sua parte, dando o destino correto aos resíduos sólidos, os trabalhos de extração desses materiais, que ainda estão no oceano, podem ser cumpridos com mais eficiência e os mares ficarão cada vez mais limpos. Você sabia que 80% das espécies exploradas pela pesca comercial estão ameaçadas de extinção? Entre eles está o atum, muito consumido no mundo inteiro e apreciado pela culinária asiática. Portanto, ao comprar peixes e frutos do mar, certifique-se que esses alimentos não são provenientes de pesca predatória. O Viver Sustentável está de volta com o tema Oceanos. Conheça agora o maior projeto brasileiro de preservação às tartarugas marinhas. Localizado na praia de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, o Tamar cuida há 30 anos dessas espécies ameaçadas de extinção. Quem vê um animal tão bonito nadando tranquilamente pelo litoral brasileiro, não imagina o quanto é difícil ele chegar até aqui. Uma tartaruga fêmea faz de 3 a 5 ninhos durante sua fase de reprodução. Ela chega a botar em cada ninho cerca de 120 ovos, o que contabiliza aproximadamente 700 novos filhotes. Mas o problema é que entre 1000 tartarugas marinhas que nascem, apenas uma chega à fase adulta. Mas existe um projeto que há 30 anos trabalha para mudar essa estatística. O Projeto Tamar é um projeto de conservação de tartarugas marinhas aqui no Brasil, com o intuito de conservar as tartarugas, com parcerias com entes governamentais e não governamentais e principalmente com comunidades tradicionais. No litoral brasileiro existem 5 espécies de tartarugas marinhas: a tartaruga cabeçuda, a tartaruga verde, a oliva, a de couro e a de pente. Os cascos dessa última espécie são usados para a fabricação de armações de óculos e pentes, por isso é uma das mais ameaçadas de extinção. Os primeiros anos de vida são muito difíceis para esses animais. Hoje, mortalidade praticamente acontece nos primeiros anos de vida. Praticamente um ninho é muito ameaçado, então as tartarugas, quando elas nascem, o risco é maior. Os biólogos que trabalham no Projeto Tamar são responsáveis por coletar os dados necessários para identificar os animais e colaborar com o projeto de educação ambiental, que é feito com a comunidade e os pescadores. Nós temos parcerias com alguns pescadores. Caiu tartaruga na rede, ligam pra gente, tem uma tartaruga aqui. A atividade pesqueira é uma das maiores ameaças para as tartarugas, tanto de água doce quanto salgada. A pesca desses animais é proibida por lei, mas as redes usadas para a captura de outras espécies acabam atingindo esses bichos. Algumas tartarugas podem morrer ali mesmo durante a pesca. Outras são biopirateadas, ou seja, são vendidas ilegalmente para a criação em cativeiro ou são servidas como iguarias em restaurantes. Mas ainda existem outros fatores que ameaçam a vida desses animais. Trato digestivo obstruído por plásticos,
comum, atropelamentos por embarcações e às vezes em malha. Então o bicho está nadando, encontra uma rede de frente sem malha, se põe em malha de fundo, ele não consegue subir para respirar, acaba morrendo afogado. Além do trabalho de proteção às tartarugas marinhas, o Projeto Tamar conta também com um centro de reabilitação para os animais que precisam de tratamento. Um bicho que está com fibropapiloma, que é uma doença que ocorre nesses animais, vem para tratamento. Ou um bicho que está muito magro, debilitado, precisando de auxílio veterinário, vem para tratamento. A conscientização das pessoas que frequentam as praias também é importante para ajudar na preservação das tartarugas. Descartar o lixo corretamente é a primeira tarefa a ser cumprida pelos banhistas. Muitas vezes, as tartarugas podem ingerir plásticos ou outros objetos e acabam morrendo por isso. É importante lembrar que para uma tartaruga chegar à fase de reprodução, leva cerca de 30 anos. Desta forma, precisamos garantir que esses animais tenham a chance de procriar. O Tamar tem 30 anos. Estamos coletando os primeiros dados agora. Então o resultado está sendo agora. Daqui para frente a gente vai começar a ter esses resultados. O primeiro ninho que o Tamar monitorou, quem sabe uma delas não esteja voltando agora para a praia de origem e desovando. Meu nome é Sueli, eu trabalho com supervisão e eu queria fazer uma pergunta. Para combater o aquecimento global, não teria que existir leis internacionais? Leis internacionais ajudam a acelerar a descarbonização da atmosfera. Sem dúvida nenhuma, são extremamente úteis. E, em alguns casos, quase indispensáveis. Vamos ver, por exemplo, o caso de uma taxação sobre a emissão de carbono, a chamada carbon tax, a taxação do carbono. Se um país taxa determinadas atividades, por exemplo, atividades aéreas, viagens aéreas e outro não, cria-se um desequilíbrio que pode dificultar essas transações internacionais. O que, no entanto, não pode ocorrer é que os países isoladamente deixem de fazer a sua parte, deixem de fazer aquilo que podem já estar fazendo isoladamente, esperando por leis internacionais para começar a agir no enfrentamento do aquecimento global. Meu nome é Lola, eu faço design de interiores na Belas Artes. Eu queria saber quais são as evidências do aquecimento do planeta. Obrigada. As evidências são inequívocas. Em primeiro lugar, os termômetros acusam um aumento da temperatura média da Terra de mais de 0,5 grau centígrado nos últimos 40 anos. Além disso, as evidências estão a olhos vistos. Em primeiro lugar, derretimento das calotas polares, subida do nível do mar, aumento da desertificação, áreas semiáridas que se transformam em áreas áridas, retorno de doenças que já estavam sob controle e intensificação de eventos climáticos extremos. No próximo bloco, assista a entrevista com o Dr. Rolf Weber, professor e pesquisador do Instituto Oceanográfico da USP. O tema do Viver Sustentável de hoje é o oceano. Nós estamos hoje aqui no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, da USP, e temos o privilégio de poder ter a participação do vice-diretor do Instituto Oceanográfico, professor Rolf Weber. Um prazer contar com a sua presença. Gostaríamos inicialmente de saber se o aquecimento global, aumentando a temperatura das águas do mar, faz com que elas se dilatem e, com isso, acarreta uma elevação do nível do mar, colocando em risco regiões costeiras. O que está ocorrendo é que está havendo um pequeno aumento de temperatura médio do mar. Então há uma pequena dilatação, apesar que ela é restrita, porque o coeficiente de dilatação da água é relativamente pequeno.
Com esse pequeno aumento de temperatura está ocorrendo já o derretimento das calotas, seja do Ártico ou da Antártica. E com isso há uma elevação do nível do mar. As zonas mais ameaçadas são as pequenas ilhas oceânicas, especialmente no Pacífico. Tem algumas que estão 2, 3 metros acima do nível do mar e elas vão desaparecer. E algumas cidades litorâneas que são exemplo clássico, né? Veneza vai ser provavelmente também submergida pelas águas em breve. Quais as cidades brasileiras, nas costas brasileiras, que estão mais vulneráveis a uma elevação do nível do mar? As partes mais baixas da zona costeira, como os manguezais e as cidades litorâneas, obviamente vão ser afetadas pela elevação do nível do mar. Talvez o atol das Rocas, que está nessa faixa, 2, 3 metros acima do nível do mar, vá ser totalmente submerso se realmente ocorrer uma elevação súbita do nível do mar. O mar é um dos grandes sorvedouros. Ele sequestra CO2, que é miscível, ele se mistura na água do mar. Essa mistura fica estável ou vai para o fundo do mar? O oceano ele consegue absorver aproximadamente 40% do CO2 antropogênico nas nossas emissões. Ele inicialmente fica na forma solúvel, o gás carbônico reage com a água formando o carbonato, o vulgo bicarbonato. Esse carbonato é utilizado pelos elementos do plâncton, que formam suas carapaças com carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio ele é mais denso, mais pesado que a água do mar, e quando o organismo morre, se vai para o fundo. Isso nós chamamos da bomba biológica de transferência de carbono. É assim que nós transferimos a maior parte do CO2 da atmosfera para o fundo do mar. O mar está se acidificando. Isso diminui a sua capacidade de absorver CO2 ou não tem nenhum impacto? Exatamente. Nós temos observado, há dados de mais de 20, 30 anos, que está havendo uma ligeira diminuição do pH, ou seja, um aumento da acidez média dos oceanos. Com isso, nós temos um problema de branqueamento dos corais, dissolução acelerada dessas carapaças e, consequentemente, está diminuindo ao longo do tempo a capacidade de absorver o CO2. O oceano tem uma capacidade finita de absorver o CO2, ela não é infinita. Ela não é tão alta como os ecossistemas terrestres, mas é cerca de 40%, que não é pouco. Além disso, essas mudanças nas características do mar afetam a biodiversidade? Sem dúvida. A variação de temperatura vai afetar o comportamento do fitoplâncton, dos peixes de modo geral. Mas o mais grave é a acidificação dos oceanos, que leva a um desaparecimento de corais e uma rápida dissolução dessas carapaças. E a carapaça dissolvendo, você está retornando o CO2 para o sistema. Enquanto que ela precipita, ela fica enterrada no sedimento, o carbono fica estocado. Nós temos lido muito sobre cotas para pesca de atum, para pesca de determinadas espécies. Estas cotas estão muito altas ou os países é que não respeitam as cotas e estão excedendo-as? As duas coisas. As cotas ainda estão altas, considerando que a maior parte da pesca agora é predatória, e infelizmente na zona costeira a pesca é regulamentada e a fiscalização. No oceano aberto não existe uma legislação internacional para o mar. Então é por consenso. Os países interessados na pesca do atum, do bacalhau, têm que fazer um acordo quanto às cotas. Mas os especialistas em biologia pesqueira já alertaram que o bacalhau do Mar do Norte, da costa da Nova Inglaterra, está já no regime de sobrepesca. Mas agora o exemplo mais trágico é o atum, porque especialmente no Atlântico Sul, quem mais pesca o atum são os espanhóis. Eles não abrem mão da cota deles de maneira nenhuma, porque a indústria pesqueira é importante economicamente do ponto de vista alimentar. Eles usam redes enormes de 2, 3 quilômetros, que além do atum pegam os golfinhos, e o ele não tem a menor chance de escapar. Ele é localizado por helicóptero ou avião, ou ainda fotografia de satélite. Então a pesca é altamente predatória no sentido de não distinguir a espécie jovem da adulta, e eu diria que o maior problema no cenário internacional é o atum, especialmente porque agora está em moda no mundo inteiro em consumir o atum cru na forma de sashimi. No Brasil, nós temos tido alguma dificuldade para criar zonas de proteção de espécies marinhas?
Eu diria que houve um progresso muito grande. Quando se tentou implantar as primeiras zonas de conservação, a cultura do caiçara, a cultura da pesca industrial não aceitava muito isso. Mas agora nós temos vários parques marinhos e áreas de proteção. O mais importante é do conjunto de Abrolhos, que é o conjunto mais importante de corais que nós temos na costa. Atol das Rocas, Fernando Noronha, Ilhabela e alguns municípios também, a parte do Rio de Janeiro, já tem os parques marinhos. Então não é que é proibido visitar ou mergulhar ou até pescar. Mas você tem que ter uma licença, ter uma cota e existem normas para você frequentar o lugar. Por exemplo, você não pode tirar pedaços de coral para levar para sua casa. Deixa o coral lá, tira uma fotografia, que isso é muito mais bonito, né? O lugar seu do coral é lá debaixo d'água e não na sua estante. A legislação brasileira, a nível federal, estadual e municipal, muitas vezes apresenta certos conflitos. Na sua avaliação, o que nós teríamos que fazer para aprimorar, para melhorar, para dar mais eficácia e eficiência à legislação brasileira? A legislação ambiental brasileira é uma das mais duras que existe. No tocante, por exemplo, a derrames de óleo e água de produção, ela tem uma regulamentação menor do que na Noruega. O problema acontece nos vários níveis de ação. Então a responsabilidade última é do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. Na execução por parte dos municípios, a responsabilidade é estadual e municipal. Mas o que falta é um diálogo entre esses diversos setores. Então muitas vezes não há fiscalização adequada por parte do IBAMA e as prefeituras do litoral muitas vezes não têm o recurso suficiente pela arrecadação para executar, por exemplo, obra de saneamento básico, e outras medidas de proteção ambiental. Então eu acho que falta um diálogo entre todos os atores, os tomadores de decisão e o usuário do local. Então o usuário precisa ter consciência que não pode jogar lixo na praia, que não pode jogar esgoto não tratado, porque se não houver essa consciência, a lei não adianta. O que precisa é uma mudança de atitude da parte de todos os usuários do ecossistema marinho. O cientista professor Carlos Nobre vive sempre em todas as suas palestras dizendo que uma parte das nossas preocupações devia se destinar à adaptação, não só para mitigação, mas já a se adaptar, porque não vai dar tempo de fazer toda essa revolução energética que é criar uma civilização nova do baixo carbono. Há uma fase de transição e os afetados serão aqueles que moram nas áreas costeiras, nas áreas que são semiáridas e ficarão áridas. Em suma, aqueles que vivem nas regiões mais vulneráveis. Na sua avaliação, teríamos que já começar a fazer isso? Concordo plenamente com o Carlos Nobre. Como disse o painel do IPCC e a Comissão Oceanográfica Governamental, a mudança de modelo energético vai ser longa, dolorosa e politicamente difícil. Você não vai resolver o problema nem botando emissão zero agora, porque esse gás carbônico já está na atmosfera e já está provocando efeito. Então o mais prudente realmente é nós já tentarmos nos adaptar e mitigar os efeitos. Não há saída. Nós temos que diminuir as emissões, mudar a nossa forma de viver, de consumir, de produzir, para criar uma nova civilização, uma civilização do baixo carbono. Obrigado por tudo. Sua participação enriquece o nosso programa. Muito obrigado, deputado. Foi um prazer participar. Você também pode participar do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. E assista nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você encontra muitas informações sobre meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!